Isaías, capítulo 38, versículo 1, vamos ler até o 5º versículo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Feche teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor, ministra no coração de todos nós. Sejamos transformados, motivados. Senhor, que o teu Espírito Santo elucide a tua vontade para nós. Pai Santo, nesta noite, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar sobre a vontade de Deus seja feita na terra. A vontade de Deus seja feita na terra. Sabe, irmãos, você tem algum problema ultimamente? Tem tido algum problema? Às vezes temos problemas. Ezequias era rei de Judá e era crente. E estava com um problemão. Ele teve que enfrentar um problema realmente sério. Qual que era o problema? Estava com uma doença mortal. Sabe, e talvez você tenha algum problema. Qual que é o teu problema? Talvez está enfrentando um problema, talvez de doença, talvez problema conjugal, talvez com os filhos, com a família. Quem sabe você está vivendo um problema na célula, com a tua liderança, ou de repente com você mesmo. Quem sabe você está vivendo um problema, passando um problema de pecado na tua vida. É um problema muito sério. Ou de repente de mágoas, está magoado, está chateado. É um problema muito sério que você tem que lidar. Agora, presta atenção. Quem estava falando com ele? Quem é que sentenciou Ezequias? Você sabe que às vezes as pessoas sentenciam ou liberam sentenças sobre nós. Às vezes estamos passando por problema, aí você conta para o vizinho o problema, aí o vizinho fala: rapaz, não vai dar jeito não, realmente está difícil. Você vai falar com o irmão da igreja, fala: estamos passando por um problema muito sério na célula. Ele fala: rapaz, bem que eu te falei lá atrás, você não tem jeito para ser líder de célula. Olha, de repente a gente está passando por problema na igreja. Eu mesmo passei muito problema na igreja. Quando nós começamos, éramos 60 pessoas. Isso depois de muitos anos, conseguimos chegar a lotar a igreja com 60 pessoas. Aí, de repente, sai metade da igreja. E as pessoas estavam do seu lado. Falam: vai fechar essa igreja, não vai ter jeito. Então, às vezes, as pessoas sentenciam você. As pessoas falam algo, você vai contar um problema. Eu lembro que eu tinha um problema no início do meu casamento, por isso que eu falo para quem está no início do casamento: segura um pouquinho mais. Início de casamento tudo é problema. É problema. Às vezes você é apaixonado pela pessoa, mas às vezes ela tem alguns hábitos que você não gosta muito, e ela insiste naqueles hábitos. Aí você não vê a hora de falar umas boas. Aí quando você fala umas boas, ele fala umas boas, ela fala umas boas, fala umas boas e vai. Aí chega e fala: acabou o nosso casamento. Por quê? Por causa de uma toalha, às vezes de um chinelo, às vezes de um... Para quem já tem uma maturidade, tudo isso é besteira, mas no começo do casamento é horrível, irmão. E eu lembro no começo do meu casamento que eu estava numa situação muito difícil com a Shirley. E eu falava com um: não, realmente, não dá não, mulher não tem jeito, tem mulher melhor por aí. E ao invés de falar diferente, não, eu recebia mais incentivo para a desgraça.
E eu lembro que eu falei, não, vou procurar o pastor local, o pastor da igreja local. Vou conversar com ele. Aí fui conversar com ele. Aí eu falei, vamos comer uma pizza? Vamos. Aí fomos até num lugar muito famoso aqui em São Bernardo, na época. Talvez alguns irmãos aqui já até se lembrem desse lugar. O Grupo Sérgio, lembra? Quem lembra? Sabia que você ia lembrar, viu? Grupo Sérgio. Lembra? Tipo rodízio. Aí fomos lá comer. Eu e o pastor fomos lá conversar, tal, sentamos lá. E eu contei tudo, falei tudo que eu pensava da Shirley. Falei tudo. Ela faz isso, ela faz aquilo. Rapaz, não dá não. E sempre quando alguém vem falar com você acerca do casamento, você não pode concordar com ele. E a pessoa não quer que você concorde. Mesmo que ela esteja querendo separar. Você tem que falar, não, que isso. Aí eu fui falar com o pastor e eu tinha muitos motivos para largar da Shirley. Na época eu tinha 21 anos, 22 anos. Não faz tanto tempo assim, mas... Aí eu estava esperando um incentivo para eu reconsiderar. O pastor falou, você está certo. Se eu estou no teu lugar, meu irmão, não aguento muita coisa com mulher, não. Estou no teu lugar, já tinha... Se eu tinha motivo, agora o motivo dobrou. Mas glória a Deus que eu tinha um outro pastor, que era o pastor da sede, que era meu amigo, nós vamos conversar lá. Ele falou, não, rapaz, não faz isso não. Por fim, vocês sabem, não separei. Estou casado até hoje, são 31 anos para 32 anos de casado. Você pode falar, glória a Deus. Quem acha que eu sou um vencedor? Amém. Mais vencedora é a Shirley que me aguenta, porque não é fácil não. Amanhã eu sou uma cara desse tamanho, não é fácil não, irmão. Nem eu me aguento, às vezes eu olho no espelho e falo, não sei como a Shirley aguenta, porque nem eu estou me aguentando. Então, presta atenção. As pessoas dão sentenças para nós, falam de sentenças, falam que não vai dar certo, você vai morrer. Eu lembro que uma vez uma irmã me ligou, eu estava trabalhando, falou, ó, tem uma pessoa querendo falar com você. E aí eu peguei no telefone, eu falei, pastor, eu estou ficando bom em interpretar, né? Pastor, tem uma profeta aqui na minha casa e falou que eu vou morrer. Morrer? Vai não, você não vai morrer não. Sabe? Então as pessoas, elas sentenciam, ela não morreu, continua viva, não está entre nós aqui, mas continua no mundo, está na terra ainda. E às vezes as pessoas ficam mesmo sentenciando a morte, sentenciando o fracasso do teu casamento, sentenciando o fracasso da tua vida, dos teus negócios, ficam sentenciando. Agora, presta atenção, quem foi que sentenciou, que falou para Ezequias que ele ia morrer? O próprio Deus. Pensa como ficou a cabeça dele. O próprio Deus mandou um recado para ele, falou, olha, o negócio é o seguinte, você está doente e você não será curado. Você vai morrer mesmo, pode preparar sua casa, pode despedir dos parentes, pode fazer tudo. Pensa como você reagiria. Muitos de nós reagiríamos muito mal. Muitos de nós interpretaríamos muito mal. Já íamos abandonar a célula, porque por uma coisinha de nada tem líder aqui que abandona. Uma coisinha de nada tem gente que larga o casamento. Sabe, por pequenas coisas, larga a família, larga a igreja. Entendeu? E foi o próprio Deus que o sentenciou. Então, fica pensando como que Ezequias não se sentiu naquele momento. Agora, pensa como que você se sentiria naquele momento de alguém vem falar para você, ó, você vai morrer, Deus mandou te falar, é isso que eu te digo. Conta aí uma semana, pequenino, que você vai bater as botas. Como você se sentiria se Deus mandasse um recado para você? Mas presta atenção numa coisa, o Salmo 103, versículo 13, diz que esse mesmo Deus que sentenciou Ezequias à morte, é o mesmo Deus que se compadece daqueles que o temem. Não é bom isso? Você não fica feliz de saber que tem um Deus que se compadece de você? Agora, qual foi a reação de Ezequias em relação
a sentença que foi dada para ele. Qual foi? Eu só vou citar um, porque o nosso tempo não dá. Tá? Eu quero citar um ponto que, inclusive, é o que nós deveríamos nos apropriar constantemente. Às vezes nós só usamos essa ferramenta quando estamos tudo bem. Na maioria das vezes, dos problemas, das situações, nós geralmente queremos abandonar tudo. Quando levanta um problema financeiro, queremos abandonar tudo. Quando levanta uma crise dentro da célula, a gente quer abandonar. E quando alguém põe o dedo na cara do líder? Quando desconsidera o líder? Quando desconsidera o supervisor, o pastor? É a primeira coisa. Fala, não dá. Eu não tenho essa capacidade toda. Eu lembro quando nós começamos a igreja, os irmãos falavam constantemente para mim. Pastor, você não tem jeito para pastor. Larga tudo. A sentença era essa, você não vai conseguir. As pessoas falam, você vai gastar tempo, vai investir dinheiro, vai se decepcionar, as pessoas vão te apunhalar, você vai ver como o ser humano é. Melhor ter um cachorro do que ter um ser humano, já ouviu isso? Entendeu? Então, você vai ver, as pessoas sentenciavam que a igreja ia fechar na época. Sabe? Então, as pessoas não acreditam. O Delcio, quando chegou na igreja, me permita de novo. Eu usei na primeira, tem que usar no segundo. O Delcio era magrinho, igual o Filipinho da Giovana. Era só o pó quando chegou. As pessoas falavam, você não conseguia conversar meia hora com o Delcio. Porque falava mais gíria do que português. Não entendia nada, não entendia uma palavra. O Delcio vinha lá do tráfico, menino não era fácil não. Mas você vai investir nele, olha, você vai perder seu tempo. Eu lembro até hoje, as pessoas falam, você vai investir tempo, você vai investir nele, vai dar dinheiro para ele, você vai ver. Eu falei, mas gente, eu preciso casar minha cunhada. Ninguém entende isso. Eu tenho segundas intenções. Minha cunhada precisa casar um dia. Entendeu? E tem algo que a resposta de Ezequias diante do problema que foi muito importante. A palavra de Deus diz que Ezequias, no versículo 2, fez o quê? Virou para a parede e foi fazer o quê? Reclamar da vida? Choramingar as mágoas que ele tinha das pessoas? Eu estou doente porque fulano de tal me magoou profundamente. Foi isso que ele fez? A Bíblia diz que ele não fez outra coisa a não ser virar para a parede e orar. Por quê? Ele cria que a oração, ela tem poder de mudar as coisas. Entendeu? Então, Ezequias não fez como muitos fazem, perde a cabeça, bate a cabeça na parede, xinga, desiste de tudo. Entendeu? Pelo contrário, ele virou o rosto para a parede e foi falar com Deus, ele confiou em Deus. Você sabe que essa questão de virar o rosto para a parede tem a ver com você não confiar mais nos recursos humanos, mas passar a partir de agora a confiar em Deus. Quer dizer, acabou todo e qualquer recurso humano. A partir de agora eu vou esperar em Deus. É deixar os recursos humanos de lado, deixar as coisas de lado, deixar as pessoas de lado. E às vezes falta exatamente isso. Fazer o que Ezequias fez, orar nas horas difíceis. Precisamos orar. Lembra dos discípulos lá no mar? O barco virar para lá, o barco virar para cá. Aí Tiago vira lá, Tiago vira para Pedro e fala, Pedro, cadê o salva-vidas? Pedro falou, rapaz, não trouxe, ficou lá na praia. Mas justo hoje você não trouxe, com essa tempestade enorme aqui, você não trouxe? Falou, não trouxe. Aí corria para lá, corria para cá. Talvez uns queriam se jogar dentro do mar, o barco balançava para lá, nós vamos morrer todo mundo aqui. O que nós vamos fazer? Pedro esqueceu todo salva-vidas, porque Pedro sempre é o cara, né? Problemático do grupo. Esqueceu lá na praia, justamente hoje. Aí sempre tem aquele, né, que busca os recursos certos. Aí de repente alguém vira, quem sabe João falou, gente, vamos acordar o mestre. É buscar recursos, não nas coisas, buscar recursos no Deus eterno, aquele que se compadece de nós. Amém, meus irmãos? Então a oração é um instrumento que todo mundo deveria usufruir dele. É uma ferramenta que nós deveríamos usufruir, porque a oração proporciona mudanças. Ela é um instrumento poderoso. A oração muda sentenças. Se você tem sido sentenciado a uma derrota, a um problema
que não vai ter solução para a tua vida, se a sentença tem sido esse, busca na oração. A oração tem poder de mudar o coração de Deus. Amém? Quantos creem assim? Então Deus quer que você ore. Deus quer que a família ore, que o líder ore. Quer que nós oremos. Porque a oração é ferramenta, é um mistério a oração. Porque você acha que Deus não sabia que Ezequias seria curado? Lógico, pela onisciência de Deus, o conhecimento antecipado de Deus, ele sabia que ele ia curar Ezequias. Mas é um mistério, Deus quer que você ore, que você o busque. Você sabe que a oração não é para fazer a nossa vontade mudar o céu. A oração é o contrário. A oração é para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Então você não vai orar segundo a tua vontade. Você tem que orar segundo a vontade de Deus para a tua vida. Por isso conhecer a Bíblia é tão bom. Quanto mais você conhece, mais você conhece o coração de Deus. Quanto mais você se envolve nas Escrituras, mais Deus revela a sua vontade para você. Então quando você chega diante daquele problema difícil da vida que você tem que decidir, você já sabe qual que você tem que decidir. Você já sabe como que você tem que orar. E você vai orar em linha com a palavra de Deus. Você crê que Deus quer curar? Você crê que Deus quer libertar? Você crê que Deus quer mudar sentenças? Lógico que quer, mas às vezes a gente acha que é Deus que coloca o mal. Deus não coloca o mal. Deus não coloca a doença. Deus não faz os problemas. Não é Deus. As circunstâncias da vida. Sabe, as circunstâncias da vida. De repente, eu fui no médico mês passado, exame de rotina e tal. Aí eu falei para ele assim, eu não sei o que está acontecendo, meu pé está inchando um pouquinho. Ele falou, vamos fazer uns exames. Aí foi fazer Doppler. Tipo de um exame lá para ver as veias profundas das pernas. Aí eu, logicamente, abri. Quem abre exame aqui? Não faça isso mais. Não aconselho. Eu abri e estava lá, veia da safena comprometida, não sei do quê. Quantos que buscam no Google a solução? A resposta, não faça isso. Ai. E não é nada, não era nada. Entende? Então, presta atenção. Às vezes acontecem essas coisas. De repente o coração bate mais rápido, ou bate mais fraco. As circunstâncias da vida geram algum problema. De repente alguém encosta no seu carro e desce e fala que você que é o culpado. Entendeu? Circunstâncias da vida. Mas não é Deus quem coloca o mal. O que Deus faz? Ele se aproveita das circunstâncias da vida para poder se aproximar de você e você o buscar. Você orar, você, sabe, com lágrimas, como diz lá em Hebreus 5:7, que Cristo, ele buscava, ele orava e orava com lágrimas, sabe? É isso que Deus quer, comunhão com você. Então, ele pega as circunstâncias da vida, ele pega os problemas que às vezes você se envolve, às vezes você decide passar pelo vale, aí você vai lá pelo vale da sombra da morte, mas você confia no Senhor, mesmo quando você vai para lá. Aí você ora ao Senhor, fala, Deus, eu me coloquei nessa situação. Olha a minha situação. Olha o problema dentro da minha célula. Olha aquela pessoa que fica olhando feio para mim, Senhor. Sabe? Então Deus espera que Ele se aproveita dessa situação, das circunstâncias da vida, dos problemas que às vezes você tem dentro de casa, para você poder ter motivo para orar mais. Porque Ele quer ter comunhão. Quer ver? Abra lá Salmo, capítulo 4, versículo 3. Olha lá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Clamar é falar alto até. Segundo o dicionário, clamor é falar alto. Clamor quer dizer, a pessoa está passando uma situação e ele quer, de alguma maneira, soltar. É bom soltar. De vez em quando é bom gritar. Eu li um livro, aí o cara falava assim, né?
Você quer mudar as coisas? Então ele passava uma receita. Você tinha que começar a gritar dentro de casa algumas coisas. Você tinha que andar dentro de casa e começar a falar alto algumas coisas. Quantos acham que eu fiz isso? Eu acho que não estou doido ainda, né? Ficar em casa gritando para mudar as coisas. Não. Então presta atenção. Falar é importante. Falar com o Senhor é importante. 18:21 de Provérbios diz assim, que da tua boca, da tua língua, procede tanto a vida quanto a morte. A tua língua ela tem poder de vida e tem poder de morte. Então, ao invés, pensa se Ezequias virasse para a parede e ficasse falando mal de Deus. Deus não me ama, Deus não quer nada comigo. Olha o que Deus está fazendo. Depois que eu entrei nessa igreja, parece que minha vida entortou. Depois que eu virei líder nessa igreja, olha o que está acontecendo comigo. Olha, minha casa está uma bagunça, está tudo pesado, eu não consigo ter tempo para nada. Minha vida está tudo virado de ponta cabeça. Olha, depois que eu comecei a ser líder, olha as tempestades. Olha o que eu tenho aguentado dos irmãos. Ezequias não fez isso. O que ele foi fazer? Orar. Porque quando você ora, você está expressando vida. A vida de Deus vem penetrar dentro de você. Quando você reclama, você expressa morte. Quantos entenderam? Amém? Não? Agora, você veja lá Isaías, capítulo 65, versículo 24. Olha que interessante. 65, 24 de Isaías. Ele diz assim, será que antes que clamem, eu responderei? Antes de você clamar, Deus já sabe o que você vai pedir. Mas Ele quer que você clame. Será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus está te ouvindo. Enquanto você está pensando em falar, Ele já sabe. E Ele já te responde. Quando você vai falando com Ele, Deus está te ouvindo. E lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que a oração do justo, ela é poderosa. Em outra tradução diz poderosa. Ali diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em outra tradução diz, ela é poderosa. Olha a arma que você tem na sua mão. Está passando problema na tua célula, está passando problema com você mesmo, consigo mesmo, está passando problema aqui dentro, está passando problema de relacionamento, problema de casamento. Não faça outra coisa a não ser orar. A oração é uma ferramenta disponível para a igreja para poder vencer todas as guerras. Tem gente que fica desanimado. Vem um primeiro problema e já desanima. Não, olha para mim. Josué estava lá do lado de Moisés, todo feliz, meu líder, meu pastor, vamos estar juntos, nós estamos caminhando juntos, está ali. Aí o que acontece? Está no meio do caminho e nem ampliou a igreja. Ele morreu. Moisés morreu. O abatimento na igreja, todo mundo ficou triste. Aí Josué é levantado como líder. Vem cá, Josué, você vai ser o novo pastor da igreja. Mas Josué estava abatido, triste. Então, tem muita gente que fica assim. Nós estávamos lá em Goiânia, aí peguei um Uber com um menino. Estava eu, o Henrique, e tinha mais alguém no Uber lá que eu não lembro quem era. E toda vez que a gente pegava Uber para ir na conferência, a gente falava de Jesus pro motorista. Era o nosso chavão, era falar de Jesus para o motorista. Você é daqui de Goiânia mesmo? Sou. E aí, você vai em alguma igreja evangélica aqui e tal? Aí a gente vai conversando, aí pegamos um Uber, que o menino falou assim, ele falou, eu era crente. Mesmo. E era de uma igreja de células, ele falou. Aqui, não sei na onde, tal, em Goiânia, próximo de Goiânia. E ele falou, eu tinha muitas células, não lembro o número de células, mas eram muitas células. Muitas células. E ele falou assim, eu tinha muitas células, mas o que aconteceu? O pastor morreu. Eu saí da igreja, fiquei triste, fiquei chateado. Ele abandonou tudo, desviou, saiu da igreja, não quis saber mais de igreja nenhuma, abandonou todas as células, porque o pastor morreu.
Ainda se tivesse caído, adulterado, né? Daria um desconto. O pastor morreu, vai desviar. Que não seja isso aqui, amém ou não? Se o Delcio vier morrer, ninguém desvia. Amém? Presta atenção, irmão. Presta atenção. Aí Deus chama Josué. Deus chama Josué e fala assim: Josué, vem cá. Josué, ser forte e corajoso. Ele estava chateado, estava triste. Tem bom ânimo, Josué. O problema vai ser vencido. Tem pessoas que precisam tomar um chacoalhão assim. Você precisa, Deus vem falar, não espere Deus te dar esse chacoalhão. Seja servo bom e fiel. Se anime. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, as tempestades vão vir. Alguém vai sentenciar o teu ministério, vai sentenciar a tua família, vai sentenciar o seu sonho. As pessoas vão te sentenciar. E talvez você mesmo se sentencie. Sabe? Aí Deus vem e fala para Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, Josué. Moisés morreu sim, mas tem que morrer mesmo. Agora a bola está com você, você que vai tocar o negócio. Tem bom ânimo. Fala para esse irmão do lado, irmão, tem bom ânimo, irmão. Os problemas não podem te abater. Tem pessoa, você sabe que o tempo é um perigo, o tempo. O tempo aprova e desaprova as pessoas. Sabia disso, né? O tempo é o maior aprovador ou desaprovador da pessoa. Porque o tempo faz com que tudo se torne comum. Passa um tempo, a célula se torna comum para o líder, a igreja se torna comum para o pastor, para a rede, encontro se torna comum. Tem gente que nem quer ir mais para o encontro. Estou cansado de encontro. No início queria fazer encontro toda semana. Tem gente que está cansada, não tem coisa para fazer. Antes largava tudo para ir para o encontro, porque o tempo faz isso. O casamento fica comum, o relacionamento fica comum, tudo fica comum. Então, nós precisamos nos renovar diante do Senhor. Fazemos isso através da oração. Aí Deus chama Josué e fala: Josué, vem cá, irmão. Ser forte, ser corajoso. Tem bom ânimo, Josué. Da mesma forma, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas se desanimam por problemas. Ezequias fez a coisa certa. Virou para a parede. Deixou todo recursos humanos, os homens. Virou para a parede e falou: Senhor, o Senhor Jesus me comprou lá na cruz. O Senhor Jesus, estou contextualizando para nós aqui, tá? O Senhor Jesus, Ele morreu por mim, derramou seu sangue, me justificou. Sou teu servo, Senhor. E chorou, a Bíblia diz que ele chorou. Que Deus mandou recado para ele falando: eu ouvi a tua oração. Deus espera que você ore para ele poder ouvir. E não só isso, ele derramou lágrimas. A Bíblia diz que Deus falou para ele assim: eu vi as tuas lágrimas. Deus vê as tuas lágrimas, sabia? Deus vê as tuas lágrimas. Deus está olhando para você. Quantos creem? Então, ore. A oração muda as sentenças. A vontade de Deus seja feita na terra. Não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Ore em linha com a palavra, você vai ver. Feche os teus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Ah, Senhor, sabemos que a oração pode mudar qualquer situação, qualquer sentença. Oro, Senhor, pela vida dos teus filhos que aqui estão, talvez passando problemas em casa, consigo mesmo, problema financeiro, problemas, Senhor, na célula, problema na liderança, problemas, Senhor. Mas, Pai, nesta noite, nos voltamos para Ti, Senhor. Nos voltamos para a parede, porque nós cremos que todo recurso vem do Senhor. Todo recurso para a nossa célula, para a nossa família, para nossos sonhos, procede do Teu trono. Por isso, nessa noite, Pai,
Eu quero te pedir pela vida dos teus filhos. Anima o Senhor, fortalece os ânimos agora, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. One
que veio Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês